Olá, sejam muito bem-vindos a mais este podcast do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui de Mato Grosso do Sul. Eu sou Diogo Maier Fernandes, eu sou conselheiro efetivo nessa autarquia. Estou como atual presidente da Anclivepa aqui de Mato Grosso do Sul e também tenho experiência com cães e gatos na parte de clínica e cirurgia, né, de pequenos animais. Então, o nosso podcast de hoje vai tratar sobre a Resolução 1595, de 22 de março de 2024, que revoga, na verdade, a Resolução 877 de 2008. E essa resolução, ela trata sobre os procedimentos cirúrgicos que são considerados mutiladores, né? Então, por isso, eles são proibidos a sua prática pelo médico veterinário. Então, eu trouxe hoje aqui, para nós batermos um papo, dois nomes importantes aqui da medicina veterinária na nossa região. A doutora Beatriz Candolo, especializada em atendimentos de felinos, então ela dedica aí o seu trabalho ao atendimento exclusivo de felinos. E queria agradecer aí a sua presença, né, o seu tempo disponibilizado aqui para a gente bater um papo. E muito obrigado. Eu gostaria de aproveitar esse momento e queria que você conversasse um pouco para a galera que está nos assistindo sobre a importância desse atendimento especializado, né, voltado especificamente para felinos. Certo. Primeiro eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui hoje. Como você disse, eu sou especializada em medicina felina. Eu atendo exclusivamente felinos já há 11 anos. Então faz bastante tempo que eu me dedico a essa espécie. E a principal importância, assim, da gente ter uma área de atuação mesmo voltado para os felinos é a diferença que essa espécie tem, principalmente comparado aos cães, né? Antigamente, assim, o gato ele era visto como um cachorro pequeno. E, na verdade, o gato não tem nada a ver com cachorro. Simplesmente é um pet, assim como um cachorro. Mas ele tem estilo de vida, questões de domesticação, de adaptação completamente diferentes do cão. Então, a gente se dedica a estudar só o gato justamente para poder prestar um atendimento especializado com as exigências que os gatos têm, né? Então, por exemplo, questão de adaptação para vida livre, para formar colônia, para viver e sobreviver na rua, sem depender da interferência do humano, no sentido tanto de alimentação, quanto de abrigo, quanto de reprodução. Então, na verdade, o gato não é um cachorro pequeno, ele é totalmente peculiar. Apesar de parecer claro, assim, né, eles possuem um comportamento completamente diferente, né? Sim. Então, acho que tem tudo a ver com o nosso tema hoje, né, sobre essa resolução que trata sobre assédio, né, sobre o procedimento de corte da orelha desses animais, justamente entendendo esse comportamento dos felinos, né? Muito bacana, então nós vamos segurar um pouco esse papo e depois isso vai ser muito importante para a gente poder discutir algumas coisas. Sim. E aí o outro nome que nós trouxemos aqui é a doutora Márcia Chaves, né? A doutora Márcia Chaves, ela dedica aí o seu trabalho ao atendimento de cães e gatos aqui em Campo Grande e também tem dedicado muito do seu tempo à saúde pública, né? À saúde do coletivo, médica veterinária e bióloga, né, de formação. Então, ela tem bastante conhecimento, é uma pessoa que pode contribuir bastante hoje com o nosso podcast, né, porque ela tem uma especialização em medicina veterinária do coletivo, né, um assunto hoje que, eu digo assim, está na moda, mas eu espero que não fique só na moda, né, porque é uma responsabilidade muito grande, principalmente quando a gente fala de gestão pública, né, e então a gente espera que isso seja cada vez mais olhado, né, as pessoas tenham a visão voltada para a saúde do coletivo, né? Então, gostaria de agradecer também a sua presença, a sua disponibilidade e queria aproveitar esse momento para que você falasse um pouco sobre a saúde coletiva, né? Que é tão importante para uma sociedade. Bom, eu agradeço o convite, a oportunidade de falar de um tema novo, né? E que acho que a partir de agora tem que estar realmente pautado nas políticas públicas do país todo, para que a gente consiga ter uma qualidade de bem-estar para todos o melhor possível. Então, assim, a medicina veterinária do coletivo é uma área que abrange 3 sub-áreas, que é a medicina veterinária de abrigos,
a saúde coletiva e a medicina veterinária legal. E a preocupação é exatamente a saúde do coletivo. E que coletivo? A saúde animal, a saúde humana e a saúde ambiental, que é o tripé da saúde única. Então, assim, espero poder contribuir com o conhecimento que eu venho adquirindo aí com o passar do tempo e trocar ideias sobre essa resolução que, graças a Deus, vem beneficiar muito, de uma forma muito importante, tudo que a gente vem fazendo nessa questão. É muito bom, né? Então é importante a gente frisar essa tríade aí, né? Esse tripé, né? Que é a saúde humana, a saúde animal e a conservação ambiental, né? Então é possível isso, sim, né? Desde que busquem estratégias, né, corretas. E é isso que a resolução vem tratar, justamente permitir uma possibilidade que facilite essa estratégia de controle, né? Para que a gente possa realmente ter uma harmonia entre a saúde humana, a saúde animal e o meio que esses indivíduos vivem, né? Que eles possam viver em harmonia nesse contexto todo. É fácil a gente pensar hoje, quando a gente está no dia a dia caminhando, estamos no trânsito, né, na praça, em algum lugar, a gente vê realmente animais abandonados, né? Uma realidade triste, mas infelizmente bastante comum, né? E a gente percebe assim que apesar disso, apesar de todo mundo olhar situações dessa, né, ver um animal errante, um animal vagando por ali, um animal perdido, né? Ainda eu acredito que falta um pouco de clareza em relação à superpopulação desses animais, né? Então, apesar da gente ver esses animais distintos, muitas vezes as pessoas desconhecem que existem o superpovoamento, né? Pode existir o superpovoamento. E aí entra a questão do comportamento do felino, né? Dele formar colônias, né? Grandes colônias, né? Que às vezes estão num supermercado, num estacionamento de supermercado, no estacionamento de shoppings, num terreno baldio, né? Numa escola, até em postos de saúde, né? Então a gente vê assim que é uma preocupação também, né? E aí qual seria a consequência dessa superpopulação, pensando em saúde única, pensando em saúde pública, né? Qual seria os efeitos deletérios da gente ter uma superpopulação convivendo em diferentes áreas? Bom, além da gente ter o problema do bem-estar desses animais estar cada vez mais comprometido, considerando esse aumento populacional descontrolado, as doenças intraespecíficas, né, da espécie felina têm uma possibilidade muito maior de serem transmitidas entre esses animais. Esses animais vão estar se reproduzindo. Outra coisa que acontece, que é muito comum em centros urbanos, são os acidentes automobilísticos, né, que tem uma importância que é horrível para os animais, que são mortes normalmente bastante violentas. Esses animais não vão ser socorridos de nenhuma forma. As pessoas que estão transitando ali pelo local correm risco, principalmente motocicletas, arranhaduras. Esses animais podem ser agressivos em alguns momentos com pessoas que estiverem transitando ali pelo local. E também as zoonoses, que é uma preocupação que a gente tem que estar sempre atento, porque esses animais eles não têm controle nenhum de vacinação. E assim, nós temos como a zoonose principal, né, uma das principais aqui no Brasil, que hoje a gente conseguiu quase erradicar, mas acontece, né, Bia? Um caso ou outro a gente ouve dizer De raiva, né? de raiva, né? Então, ficaria quanto mais populado um local sem controle, mais suscetível a esse tipo de coisa. E também as outras zoonoses. Aí a gente tem aqui no nosso estado, principalmente a leishmaniose, a gente tem casos de
de felinos, inclusive felinos em condição de rua. E falta esse conhecimento muitas vezes, né? As pessoas acham que é só o cão, né? Porque é uma coisa que talvez nem a saúde pública, nem a gestão pública trabalhe isso adequadamente, os cães, né? Então, e pior os gatos ainda. Pior os gatos. Em relação à leishmaniose, o gato ele ainda é considerado um hospedeiro acidental, mas pode acontecer. E se ele tiver uma situação de vida, né, vulnerável no sentido de comorbidades ou de falta de saúde mesmo, né? A chance é maior. E falando de zoonose, talvez a gente em Campo Grande não se preocupe tanto quanto várias regiões do Brasil ou próprio, a gente não precisa nem ir longe, no interior aqui, Ladário, Corumbá, a esporotricose. A esporotricose é um fungo, ele não é uma doença do gato, ele é um fungo que habita terra, madeira, material orgânico, só que esses gatos de vida livre, né, que vivem exatamente como você falou, num estacionamento, num campus de uma universidade, ou numa mata, às vezes... Meio de entulho, às vezes, né? Exato. E aí, esses gatos, eles estão vulneráveis, a chance deles contraírem essa doença fúngica existe, é alta, e eles ficam com o fungo na unha ali. Então, gatos, por exemplo, que não são castrados, eles brigam muito, né? Tem questão da cópula mesmo do macho com a fêmea que pode machucar, ou os machos brigando por fêmea. Então, eles acabam transmitindo o Sporotrix, né? O fungo, entre outros. E é uma zoonose. Então, numa mordedura, numa arranhadura acidental com o ser humano, a gente acaba podendo contrair esse fungo. Né? E então, é uma realidade hoje também. É uma realidade, no Brasil, é uma realidade tremenda. A gente ainda tem sorte na cidade, mas uma hora pode chegar assim como chegou. A gente sabe que no interior já tem bastante, né? Vários casos. Exatamente. Bem grave. É até um tema aí bem extenso, né, para falar. De repente fica a sugestão aí para um próximo podcast para falar especificamente das zoonoses, né? Puxando agora a resolução, então, 1595, ela revoga a resolução 877 de 2008, né? Então, lá no seu artigo 7º, no primeiro parágrafo, ele fala que são considerados procedimentos proibidos na prática médico-veterinária a caudectomia, a conchectomia e a cordectomia em caninos domésticos e a onissectomia em felinos domésticos, né? E aí ele adiciona, então, um segundo parágrafo, que é a proibição prevista nesse primeiro, que não se estende aos procedimentos de marcação na ponta de orelha, que seria essa conchectomia, né, parcial, em que é feito um corte específico, né, nos felinos que são submetidos a um programa de captura, esterilização e devolução, né, que é a SED. Então, vamos bater um papo sobre isso, né, o que é essa SED, esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo, né, tanto a questões técnicas como médicos veterinários, mas também pessoas leigas, né, que às vezes têm animais ou participam de alguns programas de controle populacional. Então vamos tentar esclarecer um pouquinho o que é essa SED, como surgiu, qual que é o propósito da SED para esses animais. A SED é um programa, né, uma técnica que consiste na captura desses animais. Então, a gente está falando de animais em situação de rua, de animais de vida livre. Muitas vezes ferais, agressivos, sem contato com o ser humano, mas pode acabar acontecendo de ter alguns animais dóceis também. Mas não são os animais domiciliados, são os animais em situação de rua. O que seria, só para a gente esclarecer, esses gatos ferais, por exemplo? Gatos ferais, ele é um gato doméstico, mas que ele voltou a seu estado selvagem. Como assim? É um gato ou que foi abandonado muito jovem e cresceu sem contato com o ser humano, ou um gato que já nasceu de uma gata arisca da rua. Então, um gato que nasceu num terreno baldio, numa mata, sem contato com o humano. Então, na principal fase de socialização do gatinho, que vai até os 2, 4 meses de vida, ele não tem contato com o ser humano. Então, ele cresce como se... Assume um comportamento diferente. Sim, como se fosse um animal selvagem. Né? E isso, nessas situações de animal de rua, é muito comum. Uma mãe pode ter sido abandonada dócil, só que ela teve sua ninhada, a mãe, pra proteger a ninhada, vai ter num lugarzinho escondido, eles vão nascer e crescer sem contato com o ser humano, então eles voltam ao estado selvagem. É um gato que ele não permite a aproximação do ser humano, sei lá, numa distância menor do que 5, 10 metros. E é possível diferenciar isso dentro de uma colônia, por exemplo, os gatos ferais, os gatos mais dóceis? Assim, para uma pessoa aleatória, leiga,
Talvez num primeiro momento ela tenha dificuldade, mas quem cuida, quem alimenta dessa colônia, ele não tem dúvida, né? Tem gato, por exemplo, que a única pessoa que vai ver é quem cuida dessa colônia, porque ela sabe a hora que ele aparece, aonde ele aparece. Eles acabam ficando mais escondidos, São né? gatos de Parecem hábitos só em determinados noturnos, momentos. exatamente. Ficam escondidos. Tem gato que vive em bueiro, tem gato que vive em laje, em telhado, né? Tem gato que vive literalmente no meio do mato. E esses animais têm muito mais dificuldade de serem adotados, né, do que... Impossível. É impossível. É impossível. É tirar 100% qualidade de vida, pegar um animal como se fosse selvagem e achar que ele vai ficar bem. Não vai numa- conseguir se adaptar a esse, Não a consegue, esse outro estilo de Não vida. consegue. O problema começa na captura, né? Não é um animal que você vai chamar e ele vai vir comer. É um animal que vai ter que ter uma estratégia, vai ter que ter um aparato, um material apropriado para isso, que são armadilhas, gatoeiras, que existem N tipos e modelos e técnicas, né? Geralmente a pessoa vai passar muito tempo, a pessoa que cuida, que vai realizar aí essa questão da captura, né? Estudando o comportamento desse gato para pensar na estratégia de conseguir capturar. E aí, qual que é a ideia? Capturar, fazer a esterilização, que é a castração, e a ideia é que esse animal castrado volte para o mesmo local exato de onde ele veio, visando o controle populacional. Pelo menos esse não vai mais gerar descendente ali. E num período de 24 horas, né? O que o protocolo propõe é que isso tudo, né? A captura e a esterilização e devolução seja feito num período de Num 24 curto horas. Sim, visando até o Menor estresse. Exatamente. minimizar o a estresse. adaptação, né, para não ser Exatamente. rejeitado pela colônia, algo desse sentido. E são animais que, assim, eles atingem um nível de estresse, assim, absurdo por estarem confinados. Porque são animais que nasceram livres, que têm esse retorno, né, esse estado selvagem. Então, o confinamento para eles, mesmo que por um período curto de tempo, é um nível de estresse gigantesco. Então, quanto mais a gente puder minimizar isso, O que melhor. eu observo também é que essas superpopulações, essas colônias, elas surgem por um único motivo, né? Abandono ou a falta de cuidado, né? Exato, Porque o animal que se perdeu, né? Enfim, a pessoa se desfez, né? Como se fosse um objeto, realmente. Então, isso que contribui, né? Na verdade, se todos os animais tivessem os cuidados devidos, né? Não existiria esse problema das colônias. Só que a gente vê ainda a crueldade do ser humano, né? Agindo nessas circunstâncias, querendo eliminar, às vezes, aqueles animais daquele local, daquela colônia que ele vive ali, como vocês estão falando, gatos ferais, né? Que a pessoa, às vezes, busca até um ato criminal, às vezes, de envenenamento, de agressividade, né? Para que aquele animal saia daquele recinto, né? Seja do seu estabelecimento comercial, seja de um terreno. Porque esses gatos, devido ao comportamento deles, eles acabam, às vezes, incomodando algumas pessoas, né? Pelo barulho, pelo comportamento do ato reprodutivo mesmo também, de disputa de territórios e tudo mais. Tem né? a questão sanitária também, das fezes, né, da urina, Exatamente. que incomoda em Isso, alguns exatamente. locais. Mas assim, tendo em vista o que essas pessoas fazem, esses atos cruéis, né, sem puxar o lado criminal, mas isso seria eficaz para controlar essas colônias, por exemplo, né? O fato das pessoas sumirem, digamos assim, com esses animais ali, seja ou levando para uma fazenda distante, né, envenenando, do jeito que for, que infelizmente acontece, né? Seria eficaz para esse controle? Então, na verdade, esse protocolo de sede, ele surgiu na Inglaterra na década de 50, exatamente no momento em que foi comprovada a ineficácia dessa eliminação desses animais, desses locais. Porque o que foi observado lá nesse período? Que quanto mais esses animais eram retirados, não importava o número, eles estavam sendo retirados e eutanasiados, outros grupos iam aparecendo e ocupando aquele local. Porque, como a Bia falou, os gatos, eles têm uma capacidade de adaptação para viver dessa maneira, né, pelos hábitos de caça, de conseguir comida, pela facilidade na reprodução, locais assim que eles conseguem eles são se animais abrigar. caçadores, né? Então, O instinto deles é esse, né? Eles não precisam de alguém para ajudar na alimentação, para ajudar na reprodução, para ajudar nos cuidados básicos. Eles são independentes. Mas isso não significa que o abandono deve ser feito, né? Não, As pessoas, de forma a gente tem que deixar nenhuma. bem claro isso, né? Porque De as jeito pessoas nenhum. entendem, então se ele é um animal
que não tem preocupação, eu vou soltar que ele vai se virar, né? Não até é o de forma objetivo. nenhuma. Porque né? tudo que a gente tá falando começa, igual você falou, por uma posse irresponsável. Então, às vezes, não é nem assim a pessoa que abandona na maldade ou a pessoa que perde, como um acidente que pode acontecer. Mas tem gente, por exemplo, que até hoje não castra o animal e permite a voltinha. Então, é um gato que ele tem livre acesso. Exatamente. É um gato que mora E a dentro pessoa às de vezes casa. faz isso achando que tá Que é fazendo- normal, que é legal. Então, né, um gato que mora dentro de casa, que tem casa, alimento, tudo direitinho, mas que ele passeia na rua. E nisso ele se encontra com esses gatos em situação de rua e cruza e vai aumentando essa questão de população. Né? Tudo acontece com uma posse irresponsável. Então, imagina, não é que porque o gato é Exatamente. independente, ele tem que viver sem castrar e Exatamente. solto na rua, de jeito nenhum. A gente usa um termo para esse tipo de... Para caracterizar esse tipo de animal, a gente chama de animal semi-domiciliado. Ele tem um domicílio, ele tem um tutor, Tem quem cuide dele, mas tem. ele acaba tendo parte da sua vida livre, né? Exatamente. Esse tutor permite que ele tenha acesso à rua, né? E assim, eles acabam pode acabar interagindo com um grupo desses, pode acabar se reproduzindo, né? Então, assim, o controle populacional, ele fica mais complicado em locais que a gente tem muitos animais semi-domiciliados. Porque mesmo que a gente execute esse protocolo de captura, esterilização e devolução numa colônia que tem, vamos dizer, 20 animais, se aparecer um outro que não esteja castrado e esse semi-domiciliado cruzarem e tiverem esses filhotes ali, a gente já tem mais um novo grupo ali. E qual que é a capacidade reprodutiva de uma fêmea, por exemplo, Nossa, né? é altíssima. Porque o cio da gata é mensal. A gestação dura 2 meses. Isso significa que uma gata pode ter de 3 a 4 ninhadas por ano. E podem nascer de 4, 5 até 7 filhotes. Então, uma gata pode facilmente ter 16, 20 filhotes em um ano. E aí, se a gente considerar que é uma gata que está em situação de rua, formando uma colônia com esses filhotes, né, 20 em um ano, vira mais de 200 no ano seguinte. Sim, porque elas vão entrando no ciclo reprodutivo Exatamente. e um vai chamando... Multiplica muito rápido mesmo. Por isso formam-se as grandes colônias com gatos, né? Exatamente. Por isso que é A importante a diferença castração. do cão, por exemplo, né? O cão, ele, apesar de também viver em matilha, poder ter esse comportamento, o gato, ele tem esse processo muito mais acelerado, né? Muito Sim. mais rápido, Muito. né? Legal. Legal não, triste, né? Na verdade, uma Triste. triste realidade. É. Então, assim, na verdade, quando a gente busca orientar esse tutor, esse dono do semi-domiciliado, já que a gente tocou nesse assunto, né? Quais seriam as dicas para evitar que isso aconteça? Quais seriam as recomendações para esses tutores, para que esses animais não tenham acesso à rua, né? Essa parte aí de vida livre? A primeira coisa, né? Se é um animal que foi adotado, nasceu numa casa ou foi resgatado, é a castração. Né? A castração, assim, hoje em dia todo gato deve ser castrado, não tem uma contraindicação, não tem um problema. Exceção aqueles animais de raça, de gatis sérios, que de repente não vão ser castrados porque eles vão reproduzir ao longo da vida. Né? Mas um gato que não tem o intuito de ser usado para reprodução é a castração. Né? Castração no momento da vida que ele puder ser castrado, no sentido de idade, de saúde, de segurança. E o ideal, sem dúvida, é impedir as voltinhas. É que esses gatos não sejam semi-domiciliados e que sejam domiciliados. A gente entende que é difícil, dependendo da casa, de onde a pessoa está. É difícil manter um animal preso. Né? Às vezes a pessoa tem que equipar muito a casa para esse animal não sair. No sentido de grade, de tela, de barreira física mesmo. E nem todo mundo, às vezes, está preparado para isso ou acha certo. Né? Então, o ideal é que não dê voltinha pensando em inúmeras coisas que a gente já citou. Questão de acidente automobilístico, questão de zoonose, questão de doenças para o gato. Né? Não é a gente se preocupa com zoonose, é lógico, mas que doenças infecto-contagiosas transmitidas entre esses gatos. Então, o ideal é que o gato não saia, mas se acontecer, que pelo menos seja um gato castrado, porque ele não vai estar contribuindo... Então, o ponto principal é a castração. castração. Não vai Isso todo mundo deve fazer, né? Exatamente. Então, procurar um programa da prefeitura, se for o caso, Sim. né? Ou uma clínica particular, um hospital escola, né? Então, Exato. existem hoje inúmeras opções que a pessoa pode procurar para castrar o seu animal, né? Sim, métodos gratuitos, programas Exatamente. gratuitos de prefeitura mesmo, de clínicas ou a baixo custo, né? Opção realmente não falta. Então, esse é o ponto-chave, a castração.
voltando um pouquinho ao assunto dessas condutas ineficazes que já foram comprovadas que realmente não funcionam, né? Que é a eliminação desses indivíduos. Por que surgem novamente, né? Poderia esclarecer um pouco o efeito vazio que é caracterizado, né, por essas situações? Então, quer dizer, eu tenho uma situação que eu tenho muitos animais ali e eu sumo com todos eles dali, mas não consigo resolver, né? Por que isso acontece? O nome que a gente dá para isso é o efeito vácuo. Então, se a gente tem uma população dentro de um ambiente que é adequado para que eles vivam ali e se reproduzam, onde eles têm abrigo, acabam encontrando alimentação ou uma pessoa possa estar fornecendo, e de repente você resolve, não, vamos resolver esse problema, eu vou tirar todos esses gatos daqui. Independente se vai ser feita eutanásia, que hoje é proibido em animais saudáveis pela legislação, ou se você vai retirar e colocar em outro local. Esse ambiente, esse local, nas cidades a gente encontra muitos locais, assim como praças, alguns estabelecimentos comerciais, como você já tinha citado, estacionamentos e tudo mais. Ele é um local de fácil adaptação para eles. Então, como muitos animais são errantes, principalmente os machos, eles vão começar a aparecer, encontrando um local adequado para que eles vivam ali, começa a se formar um novo grupo. Então, isso que a gente chama de efeito vácuo, e normalmente essa população, quando vai voltando a morar ali nesse local, a taxa de reprodução deles pode ser mais alta e produzir mais indivíduos ainda. Então piora a situação. Piora a situação. E tem algum risco para aquela colônia também que foi retirada dali? Sim, porque essa colônia... Em relação ao bem-estar e tudo mais? Sim, o bem-estar desses animais, ele acaba sendo comprometido o tempo todo, porque assim, são animais que estão adaptados ali naquele local. A Bia até pode especificar mais a respeito de comportamento felino, do quanto é difícil para eles, quanto estresse causa quando você muda a rotina desses animais. Sim, muda espaço físico e muitas vezes nessa situação muda, sim, uma vida livre para um confinamento. Então, ele tem qualidade de vida e ele deixa de ter qualidade de vida. Pensando em estresse, e aí um pool de doenças que podem vir a partir daí, desde comportamentais até doenças contagiosas, infecto-contagiosas, que na natureza, né, na vida livre, a transmissão é mais difícil, porque eles não estão grudados num ambiente fechado, eles estão separados num ambiente aberto. É uma colônia, mas eles não vivem grudados. Juntos, né? Então, pensando assim, para controle populacional já é provado que não adianta, e pensando no bem-estar desses animais, né, às vezes é preferível que ele não viva do que você pegue um gato feral, ou um gato semiferal, um gato selvagem, um gato arisco, e tranque ele muitas vezes em situação de abrigo, né? Que são situações muitas vezes insalubres e bem, bem difíceis. Que tira completamente a qualidade de vida daquele animal, né? E pensando, já que a saúde coletiva, ela fala da saúde humana, da saúde do animal e do meio ambiente, isso tem algum impacto para aquele ambiente, para aquele ecossistema ali? Eu retirar esses animais subitamente, né, de um local que eles convivem ali harmoniosamente? Olha, a gente já tem vários estudos que mostram que esses animais, quando eles ocupam um certo local, eles formam até uma barreira sanitária para outras doenças, porque assim, esses grupos, eles se organizam, eles têm uma hierarquia dentro deles, na sua maioria tem famílias que fazem parte, e então eles não vão permitir que outros animais venham para esse local, né, por questão de disputa de território, por exemplo. Então, eles acabam impedindo que outros animais que possam ter outras patologias, outras doenças, né, venham para aquele local e acabem trazendo outros micro-organismos para viver ali dentro, né, daquele ambiente. Doenças, né? Eles controlam roedores, né? Exatamente. Outras espécies animais que participam insetos, da cadeia, né? Tudo que está relacionado ali. E o comportamento desses animais também, quando você retira, a tendência deles é, se for possível, né, dependendo da distância, eles retornarem para aquele local, né? E isso também pode oferecer um risco para esses animais, né?
de atropelamento em busca, né? Estarem susceptíveis a outros predadores e tudo mais. Né? Exatamente. Então, isso altera bem o comportamento deles. Voltando no assunto da sede, que é o que trata a resolução, então a doutora Beatriz estava falando sobre capturar, esterilizar, né? Ou seja, castrar esses indivíduos, seja o macho ou a fêmea, e devolver. Né? Então, a resolução ela trata justamente de retirar um pedaço dessa orelha do pavilhão auricular externo, né? Então, da pina desses indivíduos, com o objetivo de fazer o quê? Qual que é o objetivo de cortar essa orelha? Tem algum padrão? Tem algum método específico? Como que você avalia isso? Isso é maus tratos para esse animal? Isso gera algum problema para o bem-estar dele, né? Para a recuperação, para a socialização dele? Como que isso acontece? Tá. O principal objetivo de fazer essa marcação na ponta da orelha é para a identificação desses animais. Por quê? A gente está lidando com uma colônia, com um animal errante, um animal de rua, em situação de rua, um animal de vida livre. Muitas vezes essas colônias são formadas por parentes. Então, a chance que a gente tem de que a maioria de gatos seja igual é muito alta. Né? Então, a gente tem colônias de gatos pretos, colônias de gatos rajados, colônias onde só tem gatos pretos e gatos rajados. 20, 30 animais que não são identificados. Então, qual que é a ideia da marcação? É uma marcação universal, não é coisa de Brasil, nada, de gatos castrados, com o objetivo deles serem identificados. Só lembrando que essa marcação é um corte reto na orelha esquerda. Esse é um padrão internacional no mundo inteiro. É importante que esse os padrão médicos é utilizado. cirurgiões também entendam Sim, isso, né? Porque exatamente. muitas vezes eles atendem esses pacientes, né? Porque a pessoa acaba buscando a cirurgia em uma clínica e muitas vezes ele não tem essa orientação também, exato. né? Desconhece e isso pode evitar que até esse animal seja recapturado novamente, Sim, né? e acontece muito, né? Muito. Justamente quando esses animais não são identificados, a distância, a olho nu, olhando, você não sabe se é um animal que é castrado ou não. Um gato é impossível a gente saber, né? Um macho, com muita sorte, você até conseguiria ver, mas uma fêmea jamais. E aí que tem questão de investimento financeiro para esse animal ser recapturado e, de repente, reoperado para ir descobrir que ele era castrado. Tem a questão do estresse do animal e tem a questão da exposição do capturador, né? De tudo que a pessoa está fazendo para, no fim, descobrir, putz, Que já era um animal castrado. né? Então, a ideia, assim, é identificar esses animais. A Márcia falou da questão do corte da pontinha da orelha. É uma questão de, assim, 0,6, 1 centímetro, uma pontinha de orelha. Esteticamente, compromete o animal? Não. Olhando com uma certa distância, a gente consegue ver que ele não tem a pontinha de orelha. Mas isso atrapalha em alguma coisa a vida dele? Em hipótese alguma. E é essa questão que talvez gere estranheza em muita gente, dá a impressão assim, putz, é uma mutilação. Né? Se antigamente não podia fazer o corte de orelha que era estético de cachorros de determinadas raças, porque ficava mais bonitinho com a orelha cortada. Por questões estéticas. Exato. Né? Então, ou a amputação de um rabo completamente desnecessário. Só porque determinada raça, alguém decidiu que é mais bonito ficar sem para rabo. expressar o seu comportamento. Expressar né? o comportamento e para proteção também, né? De anos, enfim. Sim, é uma da proteção. região, E a mesma coisa a orelha, né? O que faziam com o cachorro, o conduto ficava completamente exposto. O gato nada vai ficar exposto. É a pontinha da orelha. E não é um procedimento invasivo no sentido de, nossa, eu vou pegar o gato e vou pegar uma tesoura e cortar a ponta da orelha dele. Não. É feito por um profissional, né? O animal vai estar anestesiado para ser submetido a uma cirurgia muito mais invasiva. É uma castração. Que se torna muito simples, né? Exato, é um detalhe. Vai ajudar muito na questão do bem-estar desse indivíduo, né? Uma castração, o animal vai ser submetido a uma fêmea, por exemplo, vai ter uma cirurgia de cavidade abdominal aberta, né? O macho não é tão invasivo, mas também é. Então, é um detalhe. O animal já vai estar anestesiado, o animal já vai receber antibiótico, anti-inflamatório por conta do motivo dele estar ali, que é a castração, né? Então, é mais um detalhe que vai resolver em muito o problema, na verdade, dele para sempre, dele não precisar ser capturado errado uma outra vez, e da pessoa que cuida ali daquela colônia. E, na verdade, assim, no futuro, outras pessoas, vai que acontece alguma coisa, esse gato muda de lugar, muda de cuidador, né? Todo mundo vai olhar e vai saber, olha, aquele ali é castrado, tá ok. Então, não é de jeito nenhum mutilação, não traz prejuízo absolutamente nenhum pro gato. Legal, é importante a gente deixar isso bem claro, né?
Que as pessoas entendam tanto a parte leiga quanto a questão profissional mesmo, né? Que as pessoas tenham cada vez mais conhecimento e abracem isso também para que facilite, né? Isso... Eu só queria lembrar um ponto, assim, principalmente pensando que o nosso público aqui do podcast é de médicos veterinários, assim, eu já trabalhei com algumas colônias aqui em Campo Grande e já encontrei, além de ter acontecido com vários animais, isso de capturar animais que já eram castrados, passaram por todo esse estresse e tudo mais, eu encontrei 2 animais que tinham uma marcação de orelha diferente. E aí, o que aconteceu? Quando, olhando à distância, eu falei, bom, pode ter sido um machucado, uma briga, alguma coisa, era um corte em V na orelha direita. Saiu do padrão Saiu do internacional, padrão, né? Padrão internacional. Então, assim, é muito importante que a partir dessa resolução, os nossos colegas tenham esse conhecimento de que é um padrão universal e é um corte reto na ponta da orelha esquerda. Isso é De importante. meio a 1 centímetro. É bem pequeno. É bem pequeno. Então é um procedimento simples, né? Com Muito uma pinça simples. hemostática, faz uma incisão com bisturi, com a própria É a tesoura cartilagem cirúrgica, que né? vai ser cortada com o animal anestesiado. Esse animal vai receber antibiótico, anti-inflamatório, antes de ser liberado novamente para o seu local de origem. Então, é um procedimento tranquilo e é muito importante que a gente siga esse padrão. Certo. E falando sobre esse programa, né, essa técnica, quem pode fazer isso no dia a dia, né? Eu sou um protetor independente, eu quero pegar esses animais. Existe uma estratégia para isso? Qualquer pessoa pode fazer? O que ela tem que procurar, né? Então, acho que isso também é papel do médico veterinário, instruir essas pessoas que querem buscar uma estratégia de controlar aquela colônia, né, que às vezes está próximo da sua casa, próximo do seu trabalho, né, onde você estuda, de repente na universidade, num posto de gasolina, né, às vezes a gente vê animais abandonados, animais formando colônias. Então, assim, quem pode fazer isso? Como faz? Existe algum grupo que faz esse trabalho aqui em Campo Grande, né? Existem pessoas que já têm esse desenvolvimento, né, esse planejamento estratégico para que essas coisas possam, de fato, acontecer de forma correta. É importante a gente frisar isso, que existe meios para isso, né? Não é qualquer pessoa vai lá, pega qualquer animal e leva e castrou, corta a orelha e tá tudo certo, né? Nós temos aqui em Campo Grande, assim, até eu falo isso com bastante orgulho, um grupo já antigo que iniciou os trabalhos mais ou menos em 2010, que é um grupo que atua na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, na UFMS. Esse grupo hoje tem o nome de Proteção Felina UFMS e o objetivo sempre foi esse, de manter o controle populacional dos gatos do campus da UFMS. E foi um grupo que sempre buscou conhecimento, mesmo quando esse protocolo ainda não era tão conhecido aqui no Brasil, ele já começou a ser realizado. E hoje é um projeto de extensão na UFMS. Hoje, né, a comunidade acadêmica respeita esses animais. Hoje, se não me engano, são 132 castrados? Atuais, mais? Nossa, muito mais. É que o grupo começou assim, pessoas independentes começaram a justamente capturar esses animais para castrar. Formou-se um grupo, e aí demorou um momento para o grupo se oficializar. Então, se oficializou, acho que já vai fazer 10 anos. Sim. Então, assim, entre animais que já foram beneficiados pela sede, tem mais de 350. Mais de 350 gatos muito castrados. animal, São muitos né? animais. Muitos. E aí, Isso é pequeno ainda, né? Perante ao tanto pequeno, que... é ao longo de muitos anos, né? Então, assim, animais recém-abandonados ou animais mansos, o objetivo é que fique de vida livre? Não. A ideia sempre é tentar doar, né? Então, é castrar e tentar doar. Só que tem muitos gatos desses estilos ferais, que a gente fala, que são gatos que não vão ser adotados, né? Então, acaba que a população, talvez, atual hoje, seja em torno de 100 a 150 pelas estimativas deles, de animais que não conseguiram ser adotados em algum momento. E no começo eles faziam a sede sem a marcação de orelha, até então porque não era permitida.
E aconteceu muitas vezes do animal ser capturado pela segunda, pela terceira vez. Sim. E aí eles conseguiram, né, a autorização do Conselho Regional para fazer a marcação de orelha. Olha aí, que bacana. Muitos anos atrás, 6, 7 anos atrás, antes de realmente ser autorizado. Então, eles tinham autorização para fazer o corte de orelha dessa população, dos gatos de lá. E para eles, assim, melhorou 100%. Nunca mais eles tiveram dúvida se podiam ou não capturar aquele animal. Na verdade, até hoje ainda acontece dos animais que, de antes da época da marcação, serem recapturados. E aí, quando acontece, eles acabam marcando a orelha nesse momento. Né? Mas tem outros grupos também, que a gente sabe de alguns bairros em que os moradores mesmo se uniram para ajudar nesse controle, né? Exatamente, ali naquele terreno tem um tanto de animal, ali naquele outro tem outro tanto. Então, a gente sabe que tem bairros, que tem associações, organizações, enfim, que começaram a fazer e também fazer a marcação sempre pelo mesmo motivo, né? Identificar os animais. Facilitar, né? E a gente tem também protetores independentes que fazem isso por conta própria, assim, porque assim, o grande problema é a captura, que é o mais difícil, né? Porque considerando que são animais ariscos, alguns ferais, poucos são dóceis normalmente. Então, a captura é a parte mais complicada, é uma parte que precisa de uma estratégia, de planejamento. Então, assim, para as pessoas que tiverem interesse, a orientação que a gente dá é que as pessoas procurem alguém que já tenha uma experiência com isso, né? Alguém que tem experiência, que vai te orientar com relação a equipamento, ao que você quais precisa... animais capturarem, né? Tem uma estratégia para você conseguir, de fato, controlar aquela colônia, né? Porque senão ela vira um trabalho em vão, enxugar né? Gelo. Enxugar gelo. Exatamente. E é importante também que quando você está inserido num programa desse, né? Numa estratégia... de um grupo de pessoas fazendo, é importante informar todo mundo, porque às vezes as pessoas veem as ações dessa sede, né, sendo realizada e acabam estimulando ainda mais as pessoas a abandonarem lá, né, sim. Porque ela acaba vendo aquilo e fala, opa, tem alguém capturando, tem alguém castrando, então vamos colocar mais animais lá, né? Tem alguém cuidando. Então a gente tem que tomar muito cuidado também, não é um programa assim que pode ser feito à torta e à direita de qualquer maneira, né, então por isso a importância de... Em qualquer lugar, é importante que tenha um cuidador. O cuidador é a pessoa que vai ser o ponto principal para você fazer esse tipo de trabalho. Uma câmera ali, né? Ele vai olhar comportamento, né? Observar quem... Porque é o cuidador que sabe os horários, ele sabe se a fêmea teve filhote, quantos são, em que local que eles estão, qual que vai ser o horário mais adequado para a captura. Então, o cuidador é realmente a peça-chave para que a gente tenha sucesso no controle populacional. Bacana. Um dos objetivos da sede, né, é a gente... uma das estratégias, na verdade, é você capturar, esterilizar e rapidamente devolver, né? Sim. A gente começou falando sobre isso. O que é recomendado, então? O que vocês recomendariam? Porque, assim, a gente vê, às vezes, pessoas que mantêm um gato internado 3, 4, 5 dias, né, pós-cirurgia. Então... Quais recomendações? Quem deveria procurar, né? Qual profissional? Que tipo de profissional? Então, assim, existe alguma técnica cirúrgica em específica? Eu trabalho com cirurgia, assim, porque existem cortes de diferentes tamanhos, né? Existem técnicas minimamente invasivas. Então, é importante também que essa pessoa que vai oferecer esse suporte cirúrgico, ele também tenha esse conhecimento e essa habilidade para que ele possa rapidamente também soltar esse indivíduo sem que ofereça um risco para a vida dele, né? Isso é importante. Então, existem algumas recomendações específicas que vocês dariam para essas pessoas, né? Ou para esses profissionais também que desejam, né, trabalhar auxiliando nesse processo da sede. A técnica indicada para o protocolo de sede é a técnica minimamente invasiva, principalmente para as fêmeas, né? Os pontos intradérmicos, para que não haja necessidade de retirada de pontos. E para que esse animal tenha a recuperação mais rápido possível, considerando que se a gente submetê-lo a 3, 4 dias de pós-operatório num confinamento, isso compromete o bem-estar dele num monte de outras questões, né? E ele pode ser rejeitado também. pela colônia? Pelo fato dele ser afastado colônia, e depois voltar ou não? Sim,
Pode. E a chance dele adoecer nesse período é muito grande. É muito né? grande. Pensando que já vai ser um animal que vai ser submetido a um procedimento anestésico, cirúrgico e depois o estresse do confinamento. Contato na clínica também com, né? Exato, com tudo que ele não teve tudo contato que ele não teve na vida. contato. Né? Então, ele vai estar muito exposto, além de num grau de estresse muito alto, né? Comprometendo a imunidade dele, ainda exposto a outras coisas que ele não teria contato. E a ideia da técnica minimamente invasiva é, inclusive, assim, é um animal que ele não vai receber cuidado geralmente, não vai receber cuidado pós-operatório nenhum. Sim. Porque é Nem de impossível. curativo, Se a né? gente está Não. falando num animal feral, você não vai conseguir capturar ele 2 vezes. Provavelmente você não vai conseguir capturar ele de novo pelos próximos anos, depois desse estresse que ele vai passar. Então, a ideia é a cirurgia ser rápida, né? Num ambiente, óbvio, de centro cirúrgico Sim, estéril. exato. Para não Dentro dos ter padrões chance, aceitáveis. dentro dos padrões, exato. Ele vai receber uma dose de antibiótico, geralmente aí de longa ação, anti-inflamatório, porque ele não vai ficar recebendo o tratamento Os que um animal cuidados. domiciliado vai. Um animal domiciliado vai fazer uma técnica tradicional, vai ter uma incisão Vai ter um maior, acompanhamento, vai ter um né? acompanhamento, vai ter ponto para Pra tirar. retirar, exatamente. Né? A ideia não é essa. O ideal, óbvio, vai respeitar todas as normas, pensando na questões de técnica cirúrgica e anestésica, mas a gente precisa de uma recuperação rápida, de um animal que possivelmente 24 horas depois você vai soltar, e ele vai escalar uma árvore, ele vai entrar num bueiro, ele vai subir num A telhado. tendência é que ele se esconda, né? Ele vai se esconder, ele vai estar assustado. Né? Então, a ideia é que seja uma recuperação mais rápida possível. E aí, só frisando, né? O corte de orelha não é que qualquer pessoa vai pegar e vai cortar. É no momento da que ele cirurgia, estiver né? anestesiado para a cirurgia. Então, vai ser o veterinário que vai fazer a castração, que já vai executar essa técnica Que tem também. experiência com isso. Então, é importante que essas pessoas procurem O os médico profissionais que também veterinário. estão Sim, envolvidos, né? Que sim. são engajados, que conhecem a técnica, o técnica, programa, né? Exato. Para que evitem problemas. Porque o objetivo Exatamente. principal é o bem-estar desses indivíduos, né? Essa técnica da sede, assim, alguns grupos e associações no Brasil e fora acabaram expandindo um pouco. Então, por exemplo, a ideia é capturar, castrar e devolver. Mas como a gente falou bastante de zoonose, agora a gente falou de ambiente de clínica, tem locais, por exemplo, alguns protetores ou algum grupo que atua em determinado local, que além de fazer só isso, expande o que faz. Então, por exemplo, já aproveita e faz a vacina antirrábica. Sim. São animais isso que é eles não vão ser importante. capturados em muitos momentos. Então, nesse momento que está capturado, né, pelo menos a antirrábica, que é a raiva, que é uma zoonose gravíssima, Exato, importante né, eles já demais, podem ser vacinados. Eu já vi alguns grupos também que fazem uma vacina contra as viroses de gato, de gripe felina, né? Então, assim, os sim. grupos, eles acabam que vão se adequando, né? Porque isso reduz muito a incidência dessas doenças, obviamente, né? Completamente. Então, Possibilidade, controla né? e... Exato. Então, é uma força-tarefa, né? Já para buscar a saúde coletiva. Exatamente, Né? Exatamente. visando isso. Exato. Pô, bacana, adorei o bate-papo. Acho que tem assunto aí pra muita coisa. Aprendi muita coisa, né? Espero também poder ter esclarecido aí pros colegas, né? Tem muita coisa pra se falar de sede, Sim. das próprias estratégias, né? Dos programas, da maneira de executar esse tipo de atividade, né? Mas já foi aí uma semente plantada para que as pessoas também possam buscar cada vez mais informações, né? Sim. Então, eu queria agradecer de novo a presença de vocês. Foi muito, muito bom, né? Passou até rápido Foi. esse bate-papo, né? Não sei se vocês querem complementar alguma coisa, se faltou alguma informação importante, mas fica aí o nosso convite, então, a todos os profissionais, né? Para que eles possam aí buscar se inteirar, né? Já que a gente tem uma resolução que apoia esse tipo de atividade, mas também não incorrer aí em problemas éticos, sempre respeitando a técnica, as indicações, Exatamente. né? E aí fazer tudo dentro da legalidade, tá bom? Exato. Então, ficamos por aqui, né? E agradeço vocês, então, mais uma vez, tá bom? Obrigada. Obrigada.